Nós vamos dividir esses dois grupos. E aí nós vamos começar primeiro a conversar um pouquinho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada um, por que você é a favor, por que você é contra. E daqui a pouco a gente começa a fazer as perguntas. E aí quando nós fizermos as perguntas, vai ser de um grupo para o outro grupo. Então, um grupo faz a pergunta, cada um vai fazendo a sua pergunta, a gente vai girando cada hora um. E aí o outro grupo responde e nós vamos fazer um debate sobre isso. Então deixa eu só contextualizar um pouquinho para a gente começar o debate. Bem, o tema é o uso do celular na sala de aula. Vocês todos são alunos e eu sou professor, então todo mundo sabe o que acontece na sala de aula, o que era para acontecer e o que não poderia acontecer. Então todo mundo tem uma opinião, né? Mas cada um tem o seu ponto de vista. O meu ponto de vista de professor provavelmente vai ser diferente do de vocês. Mas nesse debate, eu só vou ser o mediador. Lembra que lá no gênero textual debate, nós aprendemos que faz parte do gênero ter um mediador. Então, o que o mediador faz? Ele vai ser uma espécie de juiz do debate, ou seja, ele vai deixar os dois lados se expressar por igual, então ele tem que ser justo e ele vai mediar. Não deixar o debate virar uma briga, não deixar o debate baixar tanto o nível, e ele faz essa mediação. Então, primeiro eu queria saber, cada um de vocês, o que vocês acham do assunto, então todos têm que falar, e falar o porquê que você tem essa opinião. Por exemplo, se eu sou a favor, olha, eu sou a favor do uso do celular, por isso, e por isso, e por aquilo. É uma coisa simples que cada um vai falar. Quem quer começar? Eu. Vai, pode falar o nome dele. Então, professor, eu sou Só um minutinho, ó. Quando for uma pessoa falar, fecha o microfone todo mundo. Abaixa o volume, tem TV alta aí, gente. Ó. Fecha o microfone e deixa só o Olamide falar, e quando for sua hora de falar, você abre o microfone. Tem alguém perto de televisão aí, quem é? Do nada o Mickey Mouse começa a aparecer. Aí, parou. Vai lá, Olamide, pode falar. Eu sou contra em parte porque, assim, eu acho que usar o celular na sala de aula só é necessário para atividades específicas que os professores propõem antes. Então eu acho que só devia trazer para a sala de aula numa ocasião dessa. Tem uma atividade que precisa de gravação, alguma coisa assim. Mas também tem a questão do intervalo, que eu acho que é muito chato, pelo menos na albergaria. É bem chato o intervalo se não tiver celular. E eu não vejo problema assim em usar o celular nesse momento. E também quando a pessoa termina a lição. Não tá atrapalhando ninguém, você põe o fone ali e joga um pouco, vê vídeo, sei lá, tanto faz. Mas usar, tipo assim, enquanto tá fazendo cópia e tudo mais, porque mesmo que coloque regras, as pessoas vão infringir, tipo, não pode quando o professor tá explicando. Toda hora o professor tem que parar a explicação pra mandar alguém sair do celular. Então eu acho que se não for pedido pra trazer, pra fazer alguma atividade, eu não devia trazer, só pro intervalo. Entendi. Então você acha que tem que ficar guardado o celular e só ser usado dentro da sala de aula se for uma atividade. Beleza. Ou então se já tiver concluído a lição e o professor deixar. Beleza. Vamos pro próximo. Agora vamos pegar uma opinião contrária. Quem é a favor 100% do uso direto? Pode ser você, Roberto? Não, vai o Silas, ele falou que queria ser o primeiro hoje. Vai, Silas, pode falar, Silas. Oh, que porcaria. Vai, Silas. Então, professor, eu acho que o uso de celular, ele é fundamental também para o aprendizado do aluno na seguinte forma, assim, suponhamos que o cara tá numa aula de matemática, ele não consegue fazer conta de cabeça, ele pode pedir pro professor e ele pode pegar o celular para fazer a conta numa calculadora, ou quando tem uma aula... Ou quando está numa aula e ele precisa fazer uma pesquisa, ele pode pegar o celular com a orientação do professor, é claro, não pode pegar se pedir, ele pega, vai e realiza a pesquisa. É isso que eu acho. Certo.
Vamos lá, uma opinião diferente. Carol, o que você acha? Eu? Ela tem professor. Bem, fala um pouquinho do que você escreveu no seu artigo de opinião e qual que é a sua opinião sobre o assunto. Eu não vou falar do meu artigo, não. Tá bom, mas fala sobre o... Fala, vai. Tá, na minha opinião, eu acho que se a gente usar o celular, a gente pode usar ele na sala de aula, tanto livre quanto para educação, porque a gente pode usar para educação e livre. Eu acho. Tem algumas coisas que podem dar errado, claro, mas a gente pode usar. É isso. Tá. Próximo. Quem quer falar agora? Juliana, pode ser você? Alô? Juliana? Oi, Pode ser você? O que você acha sobre isso? Fala um pouquinho pra gente. eu acho que eu não acho certo o celular em sala de aula, porque eu acho que tira muita atenção dos alunos e acho chato quando o professor está aí explicando e toda hora tem que parar a explicação para poder tirar um celular de algum ou tirar o fone e sempre assim, então atrapalha muito. Então, eu acho que prejudica muita gente, e principalmente quem tá com celular, né? Beleza. Bem, eu não já ia falar, mas vamos pro próximo, depois a gente começa com as perguntas. Gabriel, fala um pouquinho o que você acha. Eu sou a favor do uso de celular, porque tanto livre como para educação, assim como a Carol falou, porque eu acho que a gente não ia estar perdendo nada se a gente soubesse usar o celular bem, e só ia estar adicionando coisas boas para o ensino. Certo. Vamos lá, quem mais tá aí? Catarina. Tipo, pra mim, eu sou a favor em partes, por causa que o celular ajuda em muitas coisas, mas também atrapalha. Porque na sala de aula muitas pessoas ficam no fone de ouvido e muitas vezes tem que parar pra mandar tirar o fone, mandar parar. Só que outras vezes também é muito bom o celular para fazer pesquisa, usar calculadora, por causa que o governo não disponibiliza celular, não disponibiliza computador para poder fazer pesquisa, essas coisas. Então, eu sou em partes. Entendi. Sabrina, o que você acha? Oi. Eu sou a favor em partes também, porque eu acho que o celular ele pode ser bom, mas ele também pode tirar muita atenção. Que nem todo mundo falou, que sim, que é bom para as duas coisas, mas que tem que dosar, e que se não saber usar, vai acabar tirando atenção, e é isso. Tá, Felipe, fala um pouquinho você agora. Felipe? Pra mim eu sou em partes a mesma coisa que o Olamide, porque tipo, nós faz as lições e é bem chato quando alguém tá usando o celular no meio da sala de aula, mas quando a gente termina, a gente pode ficar usando lá, porque ficar parado olhando assim em volta é chato, né? Aí nós usamos o celular pra jogar, ver vídeo, a mesma coisa. Também igual o Silas falou, de usar alguma conta, quando nós não sabemos. E é isso. Entendi. Mas, quem mais? Gente, tô esquecendo de alguém. Roberto, você não falou ainda, né? Eu sou a favor 100% porque eu acho que ele pode ajudar bastante. E, tipo, eu acho que é só questão de se adaptar para ele, tipo, servir 100% mesmo. Pra ele ser uma ferramenta útil. É só questão de se adaptar e já era. Ele pode ser muito bom se a gente conseguir se adaptar com ele. Certo. Certinho. Professor, Pode falar, Nicole. Eu posso falar minha opinião? Pode, fica à vontade. É pra isso mesmo a aula. Em minha opinião, acho que se ele for utilizado de maneira correta, ele faz tipo, ele vai ajudar bastante, mas se ele for usado tipo pra ficar ouvindo música alta na sala, ele vai atrapalhar muito, e é isso, em partes.
Isso. Porque assim, a gente precisa lembrar que a gente tá vivendo a realidade, né? Eu sei que a opinião de vocês acho que a opinião de vocês está baseada no que a gente espera que aconteça, né? Mas na prática, como será que está sendo, né? Mais alguém que está faltando para falar e a gente já começa as perguntas ou tem alguém que eu esqueci? Que eu não tô com a tela do Skype aberta para lembrar os nomes. Mais alguém não falou? Peraí, deixa eu olhar aqui os nomes então. Quem tá faltando? Ana Beatriz conseguiu entrar. Oi, Ana, seja bem-vinda. Júlia que entrou, seja bem-vinda. Paula, fala a sua opinião, Paula, pra gente. Paula. O que acontece com a Paula? Ela tá com o microfone fechado. Peraí, deixa eu... Paula. A gente não tá ouvindo, Paula. Tira o fone de ouvido e ativa o microfone. Ela deve ter saído aí, professor. Não, ó, ela tá com a câmera, ela tá vendo a gente. Tô vendo ela. Oxi. Ana Beatriz, você que entrou agora, a gente começou a falar um pouquinho, cada um tá dando sua opinião sobre o uso do celular na sala de aula. E você, o que você acha do uso do celular na sala de aula? Você é a favor, você é contra e por quê? Ana? Sou em partes, porque às vezes a gente pode precisar para fazer alguma pesquisa, usar a calculadora. E sou contra porque tem gente que não tem limite. Então, eu quero fazer uma pergunta para quem é a favor em partes e para quem é a favor 100%. A primeira pergunta é para quem é a favor 100%. Então eu vou começar a pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouquinho se, de acordo com a experiência que vocês têm e o que vocês pensam sobre o assunto, se vocês não acham que o celular atrapalha, por exemplo, o livre uso não atrapalha no seu próprio aprendizado durante as aulas. O que vocês acham? A lição passa por mim primeiro aqui para você. Você tem que ver, assistir. Olá? Para quem é 100%? Pode falar. Eu acho que depende, né, de pessoa para pessoa. Eu acho que se a pessoa souber usar, não vai atrapalhar ela em nada. Então vai dela mesmo, se vai atrapalhar ou não. Se ela usar somente para o estudo, só usar quando precisar, tipo assim, ela pode usar quando ela quer, mas se ela souber usar, não vai atrapalhar em nada. Abaixo. Certo, mas quer falar Posso mais? falar? Pode falar. Então, mas eu acho o seguinte, a pessoa sabendo usar ou não, vai ter um momento que, sei lá, vai ligar no meio da aula, vai mandar mensagem, a pessoa vai ver, assim, querendo ou não tá atrapalhando só ela mesma, né? Perdendo conteúdo, tá atrapalhando todo mundo. Entendi. Mais alguém quer comentar? Pode falar. Alô? Quem vai falar? Então eu vou fazer a outra pergunta. A outra pergunta... Alô, pode falar. Mano. Calma aí, não, foi mal, é que tá me ligando. Ah, tá. Aí, ó. Então, vamos lá. É que tem professor que não tá nem aí. Você acha que tem professores que deixa solto para usar isso? Professor. Uhum. Tem professor que não tá nem aí e deixa o aluno usar. Tipo assim, ele que se dane, praticamente. Sim. Então, mas é essa a minha pergunta mesmo. Porque assim, a minha pergunta é, se vocês acham que esse celular não... Para quem acha que é 100%, se não vai atrapalhar a si mesmo. Por exemplo, será que eu consigo me controlar durante a aula com o celular na mão? O senhor tá cortando. Tá cortando? O senhor talvez consiga, mas nós não. Você acha que não? Professor, eu acho que não. Eu acho que a pessoa, mesmo sem o celular, ela só vai aprender se ela quiser. Não tem como, tipo, o professor forçar ela a aprender alguma coisa. Se ela não estiver prestando atenção, ela não vai aprender. Então, eu acho que o celular só ia ser beneficente, porque se ela souber usar só quando precisar, só quando der mesmo, tipo, ela só vai se atrapalhar, ela só vai atrapalhar a si mesma se quiser.
Se ela estiver usando para aprender, se ela quiser aprender, o celular só vai ser beneficente. E eu acho que é assim de qualquer jeito, sem o celular ou não. A pessoa só aprende se ela quiser. Então, o celular não vai estar atrapalhando em nada, só vai estar sendo beneficente. Não vai estar interferindo em nada. Entendi. Não, mas a questão é quando a pessoa tá lá usando do modo errado e o professor para a aula. Porque todo mundo sai perdendo. Sim, verdade. Porque, tipo assim, o sistema. Nossa, cala a boca. O sistema brasileiro de educação é assim. Se todo mundo é todo mundo, você tem que entrar no ritmo de todo mundo. Aí você corta o ritmo de todo mundo, ninguém vai aprender aquilo de novo. Sim, é isso meio. É verdade. A gente tem um. O que o Olamide eu acho que eu entendi o que o Olamide quis dizer, que no nosso ensino a gente tem uma espécie de sequência de atividades. Então, se você perdeu aquele conteúdo, por conta do professor ter que acompanhar a maioria sempre, ele não vai poder dar atenção para essa pessoa que perdeu. É isso que você quis dizer? Igual na minha escola, assim, no 6º ano. Quando eu tava estudando sobre o Império Romano na aula de História, a gente ia lá pra sala de vídeo, tava as coisas lá, o pessoal zoando, usando o celular. Só atrapalhou todo mundo, porque eu não aprendi, ninguém aprendeu sobre o Império Romano, a gente foi passar de ano, e quando tiver alguma questão sobre, eu não vou saber nada. Entendi. Sim. Agora deixa eu só fazer uma para ficar justo, que eu tenho que ser imparcial. Mas eu acho que... Pode falar. Quem começou a falar foi uma menina, mas eu acho... Cortou aí. Alô? Quem foi que começou a falar? Quer falar? Quem foi? É que eu não tô com o Skype aberto porque eu tô capturando a tela num outro programa. Mas então eu vou fazer a pergunta, só para ficar justo, eu vou fazer uma pergunta também para o grupo que é a favor em partes. Deixa eu explicar um pouquinho, talvez vocês não vivam essa realidade, mas, por exemplo, depois que você sai da escola, depois que você passa todo o ensino médio, você provavelmente vai para uma faculdade. E na faculdade não tem essa questão de ser proibido o celular. Então, muita gente usa o celular para gravar a aula, o áudio da aula, usa para fazer mensagem, usa para anotar, fazer anotações, usa para fazer uma pesquisa. Só que o que acontece na faculdade, por todos terem mais maturidade, teoricamente, por serem mais adultos, dificilmente o celular vai atrapalhar o aprendizado de outra pessoa. Então, por exemplo, ninguém atende telefone na sala, ninguém fica com fone de ouvido na orelha, ninguém causa com o celular, em outras palavras. Para quem é a favor em partes, como que vocês acham que é possível o professor controlar essa questão do celular? Porque assim, na França, não sei se vocês assistiram aquele vídeo que eu coloquei para vocês, é proibido nem levar o celular. Se você levar na bolsa, já não pode entrar na escola, não pode usar o celular de jeito nenhum. Ô, professor. Isso, pode falar. O que eu acho é o seguinte, já que eu não pude dar opinião lá agora por causa do problema do celular, eu acho que eu sou a favor em partes, porque o celular pode ser sim um benefício, mas tem muita gente que não sabe usar com responsabilidade. Então, era essa a minha pergunta. Como que a gente vai liberar em partes se muita gente não tem maturidade para usar o celular? Então a Paula já respondeu, mas eu queria que vocês falassem. Então, mas o que eu falei foi trazer o celular só para na hora que o professor pedisse para fazer uma lição, que tem que ser usado o celular. E aí, no máximo, no intervalo, a pessoa podia ir lá na bolsa e tirar o celular para usar. É isso? Certo, mas assim, isso é você ou Lamide que faria isso. Mas e o sem noção? Como que a gente faria para segurar isso? Sem noção, vai lá na diretoria, toma uma suspensão, pronto. Não, mas aí... Assim, não, mas na minha escola era assim, ninguém saía usando toda hora. Não, só tudo bem, mas assim, imagina o professor Diego dando aula e eu ter que mandar 10 alunos... Estão me ouvindo? Estão ouvindo ou não?
Acho que é o fone. Imagina o professor Diego dando aula e eu tendo que mandar 10 alunos durante um período de aula, durante uma aula de 45 minutos, eu tendo que levar 10 alunos para a direção. Será que os outros iriam aprender? Claro que não. Então, eu queria a opinião de mais pessoas, de quem é a favor em partes. Sim, professor. Falando com os pais, por causa que quem dá a educação vem de casa. Não é o professor que tem que ensinar o que é certo ou errado. Os pais que têm que ensinar. Então, explicando para os pais o que estava acontecendo, e os pais teriam que tomar uma devida providência. Certo. Quem mais quer falar? Eu acho que essa é Ai. Pode falar. Tô ouvindo. O ouvido quase morre, mas só. Pode falar. Eu acho que deveria ser um pouquinho mais rígido quanto à questão do uso do celular. Certo. Mas mais rígido como? Dá uma ideia. Tipo, a pessoa ela tá usando numa hora inapropriada, o professor deveria avisar 2 vezes. Tipo, e se a falhou, Paula. Parou no meio da... Desaparece. Ficar cortando o microfone de vocês aí. E não, professor, deixa eu falar. Pode falar. Eu acho que deveria ser assim, tipo assim, se a pessoa tá dando muito trabalho com a questão do celular, falaria com os pais, alguma coisa assim, se não resolvesse, a pessoa seria proibida de levar, entendeu? Então, ser proibida só as pessoas que não conseguiram. Eu vou 2 advertências, pronto, não pode mais trazer. Entendi. Mas aí ia ficar um tempo vetado o uso do celular, é isso? Por exemplo, vai ficar 2 semanas sem celular? Tipo isso. Entendi. Então, beleza, gente. Então, só para começar, para a gente aquecer, agora eu quero que vocês façam as perguntas que vocês prepararam aí. A maioria preparou. Quem não preparou, tudo bem, não precisa falar, só que vai ficar sem essa atividade, né? Lá no visto, né? Na nota de participação. Mas aí eu quero que vocês façam as perguntas, um grupo de cada vez. Pode começar por você, Olamide. Você vai fazer a pergunta, você é a favor em partes, né? Sim. Você vai fazer a pergunta direcionada para o grupo que é 100% a favor. Fala aí. Tá, 100% a favor, escreveu umas que eu escolhi assim. Não precisa escolher, não. Pode fazer a pergunta e aí a gente espera quem quer responder, ou senão eu chamo por nome depois. Vai lá. Então, assim, eu vejo que as pessoas não respeitam o professor, jogam durante a explicação, usam o celular para responder as questões, mesmo que não tenha sido liberado. E aí, mesmo que tenham regras, as pessoas vão continuar usando. Então, eu queria saber, se o professor não falou que ia ter uma lição que precisa usar o celular, qual que é a necessidade de trazer? E aí? Além do intervalo, claro. Vamos lá, Roberto. O que você acha? Os caras estão no chat ali, professor. Alô? Posso responder, professor? Pode. Tá cortando demais, eu repeti o que você falou aí, Yolanda. Ele falou assim, não tem no celular, o professor não faz. Por isso que o Skype é ruim, professor, ficar cortando a voz dos outros. Não, mas é que tem alguém com a tem que TV usar o ligada. Discord. O Discord é bem melhor, professor. Tem que aceitar isso. Ele falou O Prime que é melhor. não tem necessidade de levar o celular caso o professor não fale, né? Isso mesmo. Então pode responder. Então, mas ele mesmo, então, agora ele acabou de entrar em ele acabou de se contradizer, porque ele falou assim... Não, eu falei no final também. Calma. Deixa o Gabriel terminar. Deixa o Gabriel terminar e você fala o nome dele. Então, ele falou assim que é bom utilizar, né, no intervalo e depois de terminar as atividades. Então, eu acho que tem essa necessidade. Ele mesmo já se respondeu. A necessidade de usar no intervalo e depois das atividades. Então, mas a pergunta do Olamide é se o professor não pediu para levar o celular.
Você acha que ele pode pegar na sala de aula, é isso, Gabriel? Tipo assim, o que o Lamide quis dizer é que ele tem que deixar o celular guardado e não pegar o celular. Entendi, mas eu acho que se o professor não proibiu, sim. Se o professor não proibiu. Tá, mais alguém quer falar? Alô? Cri. Alô? Fala, Silas. Não, eu não só falei alô. Tá bom. Então vai, Carol, faz a sua pergunta agora. Carol? Sumiu. Vai lá, Carol, faz a sua pergunta. Então faz você, Roberto, a sua pergunta. Gente, vocês estão ouvindo? Deixa eu fazer minha pergunta. Então faz você, pode ser você, Silas. É assim, por quê? Por que liberar o celular? Tá. Só essa pergunta. Por que liberar? O que você acha? Por que vocês acham que tem que liberar? Mano, eu acho que tem que liberar pra facilitar o... ajudar, mano. Não, imagina, tipo, você tá lá suavizão, aí uma professora pega seu celular, aí sua mãe tá precisando de ajuda e liga pra você desesperadamente. Aí você não tem o celular. Você é louco? Nossa, isso daí dá raiva, dá muita raiva quando isso acontece. Nossa, igual lá disso, ele te toca no celular e pega já. Pode falar, Paulo. Não, tem um motivo bom. Caso a gente não termine a lição, que os professores passam, porque tem professor que enche a lousa. A gente pode tirar foto da lição no final da aula e levar e copiar em casa. Isso também é da hora. Sim, mas também eu tenho uma opinião, eu não posso interferir muito, dar muito minha opinião, mas eu vou só fazer uma observação. Isso daí tem dois lados, viu, Paula? Porque assim, tem muita gente que não faz as atividades e deixa pro final para tirar foto e nunca põe em dia o caderno. Então tem esse outro lado, né? Professor, posso falar também? Deixa só a Paula falar e você fala. O que eu acho é o seguinte, deveria deixar, tipo, nos últimos 5 minutos, tipo, o professor fala, copia, aí nos últimos 5 minutos a pessoa pode tirar a foto da lousa, porque não tô falando, tipo, começar a aula, o professor começar a escrever e, tipo, começar já a tirar foto, não, nos últimos 5 minutos de aula, e se o professor vê que o aluno está copiando. Sim, porque tem gente que acontece? Que não quer acompanhar a aula inteira e chega no final, quer dizer, essa pessoa não presta atenção em nada, no final ela tira a foto e muitas vezes tira a foto e nem coloca em ordem o caderno. Se ainda tirasse foto e colocasse em ordem em casa, mas será que todo mundo coloca em ordem? Não sei, né? Professor, mas não todo mundo, claro, né? Claro que não é todo mundo. É meio ruim porque, tipo, eu vi quando eu fui fazer a pesquisa que artigo de opinião e tudo mais, que tem uma lei, parece que se você tirar uma foto de um menor de idade sem o consentimento dele, pode processar. Você pode ser preso, pode processar, alguma coisa assim. Aí a pessoa vai lá tirar foto assim. Eu já vi muito isso acontecer na minha escola. O pessoal tirar foto dos outros e ficar zoando, tá ligado? A pessoa não gosta depois, aí dá problema pro professor. Sim, é complicado. O professor fica conivente, é isso que você quer dizer. Tá vendo isso acontecer e não faz nada. Sabrina, o que você acha? Acho do quê? Sobre isso, sobre tirar a foto da lição da lousa. Esse é o foco agora. Você acha que normal, ok? Ou você acha que isso não é legal? Eu acho que sim. Só que depende, porque se a pessoa não faz nada e no fim ela vai tirar foto, é meio sem sentido. Só que se a pessoa, às vezes, ela deu o melhor dela ali e ela não conseguiu terminar, eu não vejo problema dela tirar foto e terminar depois. Entendo. E você, Juliana, você já tirou foto antes? O que você acha? Você acha que ajuda essa questão de tirar foto? Juliana? Oi. Eu acho que ajuda, porque como ela falou,
tem aluno que, tipo, fica brincando a aula inteira e no final quer tirar foto. Então, eu acho que se eu fosse professora, eu não deixaria esses alunos tirar. Mas se a pessoa deu o melhor dela, tentou, eu acho que eu deixaria. Porque, às vezes, não é todo mundo que acompanha rápido escrevendo no caderno. Então, mas aí como que o professor vai acompanhar isso? Se tem 40 alunos, 30 alunos numa sala, 30, 40 alunos, como que ele vai saber quem não estava enrolando de propósito, quem estava se esforçando? É meio complicado isso? O que vocês Professor, acham? mas eu acho que, tipo assim, os professores conhecem quem faz e quem não faz. Então, eu acho que ele já vai ter uma noção. Entendo. É verdade, eu acho que você tá certa nisso. Também tem o ritmo da pessoa, professor, porque tem alguém que é mais devagar também. Não, tem gente que tem um ritmo mais devagar. Mas eu acho que tem muito da comunicação, né? Se a pessoa falar, olha, professor, não tô conseguindo acompanhar, escreve um pouquinho mais devagar. Também dá para usar. Eu acho que os professores normalmente têm paciência. Não, mas tem professor que não. Não? Nem todos. Tipo a professora Larissa. A professora Larissa, ela era brava, né? Se alguém fizesse qualquer coisa, ela já punia a sala inteira. É complicado. Ô, Paula, você vai fazer a pergunta agora? Sim, eu tenho uma pergunta. Certo. E se o professor for novo na escola? Como é que ficaria esse negócio da foto da lousa? O correto é assim, se ele é professor novo, os outros professores têm que falar para ele como funciona as regras da escola. Mas aí fala de todas Se o as professor salas. tá vindo dar aula na escola, ele já tem que saber das regras, velho. Se ele tá vindo dar aula, ele tem que saber das regras. Não, mas a questão de cada aluno, não é a questão das regras. Mas aí com o tempo ele vai conhecer entra. cada aluno. Se tem o que aluno saber faz, o aluno como não é que faz. Tem que saber como é que é cada aluno. Não tem como, tipo, o professor que dá aula de substituto aí, não sei como é que fala. Aí ele vai lá Eventual. eu não sei como fala nessa escola eventual. Isso, Aí eventual. ele simplesmente não conhece nenhum aluno, ele vai ficar falando, ele vai ouvir todos os professores falarem sobre cada aluno de cada sala. É uma coisa a se pensar. Mas vamos trocar a pergunta. Mas aqui. então, Pode rapidinho, falar, pode mas falar. então a gente estava falando que a permissão do professor, se o professor liberasse dentro da sala de aula, podia ser usado. Então, no caso das eventuais, o professor poderia não liberar. No caso das eventuais. Verdade, é verdade. É possível também. Sim. Deixa eu só fazer uma pergunta à parte. Alguém de vocês viram a matéria sobre a França? A França, já vou repetir novamente, a França não permite o uso de forma alguma do celular. Você não pode nem levar para a escola, que é crime, inclusive. Alguém é a favor dessa forma da França ou não? Não. Professor, porque também depende muito da escola, porque igual na reportagem lá que você tinha passado, os alunos lá já eram educados desde o primeiro ano a usar o celular certinho. Entendo. Então você acha que tem uma questão cultural da escola? E também, por exemplo, na minha escola lá, tinha um tablet para cada sala para poder usar, às vezes assim, o professor usava para ajudar uma pesquisa, alguma coisa assim. Lá tinha sala de informática, sala de vídeo, biblioteca, tinha muito mais equipamento, mas numa escola que o pessoal não está acostumado, não tem regra, pessoas de qualquer jeito, mas eu não acho que é a lei que tem que aplicar isso a todas as escolas do Brasil. Você acha que cada caso é um caso, é isso? Isso. Tá. Carol, faz uma pergunta. Quem mais é do grupo da Carol? Eu não sei se ela tá me ouvindo, mas quem é mais do grupo? Qual é o grupo da Carol? O grupo da Carol é o que é a favor 100%. E o Silas, e o Gabriel e a Carol. Então fala você, Roberto. Faz a sua pergunta. Tava na hora. Lê a sua pergunta. Escolhe uma, a melhorzinha, e faz uma. É que a gente focou muito nessa questão de tirar foto da lousa. Agora vamos tentar ir para um outro lado da discussão. Calma aí, rapidinho. Tipo de uma pesquisa quando o professor pede? Também, se tiver alguma pergunta relacionada a isso, é uma coisa que a gente pode debater aqui. Nossa, meu WhatsApp tá
bombando aqui. Giovana. Giovana tá tentando entrar. Vai, Roberto! Vamos lá, Roberto. Pra Ele hoje. foi buscar o caderno. Não, é Esse que passa lá que tem que responder. Eu vou fazer uma pergunta, né? Calma aí. Vai lá. Skype cortando a voz aí. Vai, Roberto. Sei lá, não sei. Alguém quer, enquanto o Roberto acha o caderno, alguém quer fazer a pergunta? Eu Fala, acho então. que eu quero. É, vai outra pessoa. É sobre as lições, né? Professor, você não acha que, tipo... É uma pergunta pra fazer mim? lição... Ah, sei lá, pra todo mundo aí debater. Você não acha que fazer lição no celular é bem melhor? Porque, tipo, prende mais ao aluno a fazer a lição do que no caderno, na lousa, assim. Tá, sobre fazer a lição no celular. Porque, por exemplo, a sua lição ficaria bem mais fácil de fazer, sei lá, no computador. As lições que tem que escrever, um monte de coisa. Você tudo diz mais. dessas lições que nós estamos fazendo no... Não, qualquer online, lição, qualquer professor. lição. Eu acho melhor fazer no celular, no computador, é bem mais intuitivo. Então, é que assim, ó, o professor de português, agora eu vou... Não era para eu me interferir na discussão, mas eu vou acabar entrando no assunto. O professor de português, ele trabalha muito a parte da escrita. Então, é responsabilidade do professor de português, especificamente, de colocar vocês para ler e escrever. Então, é do professor. Se eu começar a deixar vocês escreverem tudo pelo computador, a gente sabe que no computador tem corretor, tem uma facilidade de você fazer um plágio, ou seja, pegar uma pesquisa pronta no Google e copiar. A gente sabe que tem sites que tem já as respostas prontas para quase tudo que você cria. Opa! Então, Felipe, o Felipe é especialista. Eu também. Então, Olá, a gente me Silas, não, sério mesmo, Silas, eu vi uma pergunta sua. Pô, tá de bom, ciência. mano, vai, deixa aí pra acabar logo a aula. Não, Vamos acabar, depois nós fala no zap. então tem esse outro lado, né? Depois vocês conversam. Não, mas não é uma conversa, Roberto, é o debate, realmente, eu acho que... Faz parte da... Não, faz tô parte falando, da eles aula. entram em outro assunto aí do nada enquanto você tava falando. Tá, então vamos lá. Então o professor de português talvez tenha que focar mais na escrita, por isso que eu peço para vocês mandarem foto do caderno, né? Mas eu acho que a nossa escola ainda não está preparada para isso, mas deveria estar. Por exemplo, dá para a gente usar mais conteúdos interativos com o celular. Então, eu tento ao máximo fazer isso, mas eu sei que nem todos têm celular na sala, então eu sei que quase todos têm, mas tem algumas pessoas que não têm condições de comprar um celular. Então já começa aí o problema de usar o celular, porque assim, se eu chegar para vocês e falarem, olha, hoje a gente vai fazer uma atividade com o celular, nós vamos, sei lá, jogar um jogo ou assistir um vídeo específico ou fazer alguma coisa com o celular. Eu sei que eu vou esbarrar nos 30% da sala que não tem dinheiro para ter celular ou não tem um celular. Então a gente tem esse problema também de liberar para alguns, a gente dá vantagem para uns e não dá vantagem para outros, sendo que o celular não é um material obrigatório. Mas eu acho que já passou da hora, que nem o Olamide falou que na escola que ele tinha tablets para todos os alunos. Então já passou da hora e eu acho que depois da quarentena vai mudar alguma coisa, porque não vai dar para continuar do jeito que está. Fala. O que eu acho é o seguinte, que quem não tem quem não tem celular devia fazer dupla com quem tem. Trabalhar em duplas, né? Sim, é possível também. Se o professor quiser fazer uma atividade interativa. Aí, só voltando um pouquinho, o professor de português tem a desculpa de ter que forçar vocês a escrever mesmo, à mão e tal. Mas, por exemplo, um professor de ciência poderia mostrar o conteúdo dele com o celular. Tem uma série de programas legais que dá para usar.
tem aqueles óculos de realidade virtual, tem um Isso monte aí de é meio- programa de realidade de realidade aumentada, que é o que você põe o celular e você vê algumas coisas com a câmera. Então dá para Uhum. trabalhar essas coisas, mas a gente não está preparado ainda. E aí eu vou esperar, eu quero que vocês falem aí o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que dá para usar de forma pedagógica aí? Dá, professor, mas acho que o governo devia, sei lá, ajudar essas pessoas que não têm condição. Também tem a questão. Tem gente que tem um celular bom e tem gente que não tem, né? O meu celular não vai nesses negócios de realidade virtual, essas coisas. Entendi. Na minha antiga escola tinha notebook pequeno guardado. Aí a gente usava poucas vezes. A gente usava pra fazer uns negócios muito loucos. Então, mas tinha o notebook em São Paulo escrito aí. Era a escola da prefeitura ou do estado? É, céu água azul. A minha era a prefeitura que eu falei. Entendi. E tem um outro lado também, né? Que muitas vezes, quando tem essas escolas têm notebook e tablet, tem a questão de roubos e questão de depredação do material. Né? Que a gente Aí precisa já é da levar em educação da consideração. pessoa. Então, mas é complicado. Mais alguém quer comentar essa pergunta do Olamide? Qual a pergunta? Aqui ele acabou de fazer. Mas é qual? Foi mesmo? Pode repetir, Olamide? Repete Tá. aí. Não, eu falei assim que tem toda essa questão do equipamento da pessoa, né? Tem gente que não tem a condição de ter um equipamento bom para fazer certa coisa. Tipo, o meu celular eu falei que não tem acesso à realidade virtual, essas coisas. Certo. Aí tem essa limitação. O Olamide está querendo dizer o seguinte: se o professor propõe atividades com o celular, por exemplo, a escola agora vai ser do futuro, nós vamos propor atividade com o celular. Só que nem todos vão ter. Então, a Paula já deu a ideia de fazer em duplas. Mas será que vai dar certo isso? O que vocês acham? Ou a escola também ela poderia fornecer celulares para aqueles alunos que não têm e eles fazerem as atividades. Ah, mas tem o que o professor falou agora disso, né? A depredação das coisas públicas, aí essas coisas. Vocês estão vendo Sim, isso é verdade. que eu ia deixar para falar isso no final, mas assim, é uma questão tão simples que é o uso do celular na sala de aula, abre tanta Muito coisa. simples. Muito simples, assim, de permitir ou não o uso do celular na sala de aula, mas abre tanta coisa que a gente pode discutir, desde depredação, de roubo, de educação, de saber ter noção de quando usar, quando não usar, de usar para fins pedagógicos ou não. Então tem uma série de coisas que a gente pode falar. Pode falar. Igual você estava falando, tipo assim, igual a Paula falou, a gente poderia, quem não tem, tipo, a maioria tem, mas quem não tem, poderia sentar em dupla, e se isso não resolvesse, dava pra, tipo, arrumar o computador da escola, entendeu? E se, tipo assim, você ficar pensando em toda hora no que vai roubar, no que vai, não vai ter nada pra gente na escola, porque a maioria, tipo, tá assim o mundo, vai roubar, se for pra roubar, vai roubar, se não for, não vai ser, entendeu? Entendi. Então, mas tem a questão também do... cancelando a ideia. Não, mas aí tem a questão também do orçamento, né? Esse que é o problema. Tipo, como que o governo vai dar isso pra todas as escolas, sendo que... eu acabei de falar, minha escola tinha sala de informática e tudo mais, a escola que a gente tá não tem essas coisas, tá ligado? Tem até sim, mas tá tudo Então, quebrado. tudo quebrado o computador. Então, tipo, eles não arrumam, não tem dinheiro pra Só arrumar. um funciona, Então, uma é vergonha. isso que eu tô falando, eles deveriam arrumar, porque já que a gente tá numa escola pública, a maioria não tem condição. Então, tipo assim, dava pra eles arrumar, e quem não tem, a gente poderia ir pra, tipo, a sala de vídeo, onde tem computador, e ajudar a gente a fazer várias pesquisas quando o professor liberar, entendeu? Sim, mas só que o que eu tô falando é, tipo, a questão do orçamento, né? Não, ruim nisso, tem um monte de coisa que precisa arrumar em tudo quanto é canto, o governo não ajuda em nada. A escola é pública. Isso é verdade. Fazer alguma coisa pra arrecadar dinheiro. Igual a festa junina. Tem dessa também, mas não tem como arrecadar dinheiro pra arrumar todos os computadores da escola. O que acontece na escola, assim, eu posso falar como professor, o que acontece bastante nessa questão de orçamento é que, assim,
todo ano a escola recebe um valor para fazer as devidas modificações e as melhorias na escola. Mas o que acontece é que muitas vezes acaba, sei lá, os alunos quebram tal coisa, aí a escola vai lá e usa o dinheiro que poderia ser para comprar um computador ou investir em ter uma internet ou alguma coisa de tecnologia e usa nesse recurso que está faltando, né? Então tem essa questão e é complicado, né? Mas isso em toda a escola, na minha também tinha dessa, só que se ficou igual a menina falou aí agora, tipo, então, mas você pensa, se ficar só nessa mentalidade, aí não tem como, nunca vai ter nada. Qualquer coisa que tem aí do Estado, qualquer coisa pública, as pessoas vão e quebram, não estão nem aí, mas depois tem que repor, fazer o quê? Entendi. Professor, fala. Eu acho o seguinte, que quem quebrasse deveria pagar pelo que quebrou, porque não é justo, tipo, a escola não vai se modernizar por culpa da pessoa que fica quebrando as coisas. Mas se a pessoa é pobre pra caramba, ela não tem condição de pagar. Sim, mas esse negócio de pagar não resolve nada, forma, não. Então. De que forma? Oi? Dá uma ideia. Tipo assim, ela pegar e ajudar em alguma coisa na escola, sabe? De tipo, sei lá, passar alguma tarefa pra ela fazer. Tem gente que paga coisa de prisão lá, que eu esqueci o nome agora, fazendo serviço comunitário. Serviço comunitário, tem dessa também. Enquadra a pessoa como se eu tivesse cometido vandalismo e pronto. Ela faz serviço comunitário. Sim, é real. É possível também. Gente, eu acho que não vai dar mais tempo pra gente falar muito sobre coisas. Então eu queria só... Que já passou 1 hora que nós estamos na aula. E já tá dando... já tá daqui a pouquinho, já vai dar o tempo que eu pretendia fazer essa aula em 2 aulas de 45 minutos. Então, é muita coisa para falar, muita gente. E eu queria só terminar fazendo uma pergunta para todos, tá? Sim. Nós sabemos que todo mundo está em casa desde março, praticamente. E aí nós estamos usando esses recursos online. Prova disso é que vocês estão aí no Skype agora, participando da aula. E aí eu queria que todo mundo falasse agora, eu vou dar o tempo para cada um falar. Vocês acham que depois desse tempo da pandemia, que nós tivemos que ser forçados a usar tecnologia, todo mundo se reuniu, todo mundo está fazendo. É claro que a gente não está atendendo a todas as pessoas, um pouco menos da metade das salas não estão acompanhando as atividades porque não tem como ter acesso a essa tecnologia. Mas o que vocês acham? Como que vai ser daqui para frente? O que vocês acham que dá para mudar nessa volta às aulas aí? Se é que vai acontecer em setembro ou no ano que vem, sei lá. O que vocês acham que dá para mudar? E aí eu quero ouvir a opinião de todo mundo. Começando, quem quer começar? Pode falar. Então, professor, eu tinha visto, acho que um vídeo da CNN Brasil, era alguma coisa assim. Fala justamente sobre isso. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando teve aquele atentado às Torres Gêmeas. Depois disso, tudo quanto era lugar tinha que passar por vistoria, detector de metais e tudo mais. Aí você pensa agora que aconteceu tudo isso, todo mundo usando a internet. É uma experiência nova, né? Eu acho que isso podia ser aplicado na sala de aula de algum jeito. Isso podia melhorar essa questão de usar a internet para estudar e essas coisas. Certo. E deixa eu só emendar mais uma pergunta. Vocês estão achando que é melhor? E aí eu quero que quando vocês forem responder a primeira pergunta, vocês já emendem isso. Vocês acham que é melhor estudar assim online ou melhor presencialmente ou fazer os dois ao mesmo tempo, se for possível? Eu acho que os dois, professor, porque tipo assim... Tá, peraí. Deixa o Lamide falar e depois fala... Eu acho que é a Nicole que falou, né? Fala, Lamide. Eu acho que se a pessoa ficasse, tipo, só dentro de casa e... pessoas, ela tem que socializar, né? Entendi. Mas aí... Também é meio chato ficar indo pra escola todo dia, eu acho. Intercalar-se um dia sim, um dia não. Pra mim seria da hora. Eu não gosto de tanto contato com pessoas. Vai lá, professor. Eu acho que a Nicole ia falar rapidinho, aí você já fala assim.
Que é melhor presencialmente. Você acha que é melhor? Mas você acha que tem que Sim. mudar, Nicole, daqui pra frente? Você acha que vai mudar alguma coisa ou não? Simplesmente volta e continua do mesmo jeito? Eu acho que a gente vai continuar estudando por EAD e também presencialmente, né? Por causa da Covid, que vai demorar ainda, sei lá. Entendi. Aí, professor, você viu lá que tem H1N2, Meu aí, gripe Deus. suína, tem vírus na Itália, tem vírus no Paquistão. O mundo vai acabar em 2020, hein? Não, Deus me livre, não fala isso não. Tem muita coisa pra fazer na vida ainda. Ó, vocês viram aí, ó, os Estados Unidos contra a Rússia aí roubando vacina, vai ter guerra, ô louco aí. Mano, o primeiro país que achar a vacina da Covid já era, mano. A economia vai subir no Potência mundial. Mano, sim. Mas já estão testando agora os Estados Unidos, Se a até aqui Arábia- no Brasil. Até aqui no Brasil estão Eu testando. nem posso falar nada. Mano, se a medicina da Arábia achar a cura da Covid, já era, ela vai ser o maior país do mundo, mano. Porque, pelo amor de Deus. Vai, Felipe, Todo já mundo vai aproveita pagar que pra você tá falando e responde você agora. Professor, e Como eu? você Tô acha? esperando faz não, tempo pra então falar. deixa o Silas. Desculpa, Silas, perdão. E eu, velho? Fala, Silas. Qual era a pergunta mesmo? Então, Eu não fiz nem a pergunta. Não, a assim, o que nós pergunta sabemos vou é o repetir, ó. A pergunta, se depois Fala. que acabar a pandemia, você acha que o que dá pra mudar? Então, você acha que a tecnologia precisa entrar? E a segunda pergunta é se você tá achando melhor fazer aulas à distância ou presencialmente. Vai lá, Silas. Então, professor, uma coisa é fato. O mundo não vai ser o mesmo depois que essa pandemia passar. O mundo vai mudar depois dessa pandemia acabar. Então, uma coisa que eu acho é o seguinte: é que nós devemos tomar esses mesmos cuidados que nós estamos tomando e é só isso. E a questão de aula presencial ou não, é assim, eu acho que é melhor presencial, porque assim, quando a gente tá na escola, eu acho que a vontade de estudar é maior do que estar em casa. Porque quando a gente tá em casa, é normal que a gente não queira fazer nada. E na escola é bem melhor. Entendo. É o que eu acho. Não é bem melhor, não. Vai lá, Felipe. Então fala Cada um você tem sua agora, Felipe. opinião, Felipe. Sim, cada um tem a sua e é por isso que a gente tá debatendo. Vai lá, Felipe, fala aí. Oh, yeah! Vai lá, Felipe. Você acha que vai mudar e se você tá gostando agora ou depois? Ou antes? Vai, fala. Eu tô gostando de agora. Sinceramente, tá bem melhor, porque... tá bem melhor agora. E quando voltar às aulas, vai muito menos pessoa do que antes. Muito menos mesmo, porque as mães vão falar, não vou levar porque você não... Vai pegar Covid. Vai ficar muita aglomeração lá na escola. Aí todo mundo vai estar de máscara. Nossa, vai ser horrível a aula interessante. E essa mano, não vai liberar até setembro. Eu tenho certeza que vai ficar até o final do ano e a gente vai ir pro ensino médio até o final. Não, a gente pode repetir também, né? Vou passar um dos dois. Mas não vai voltar. Eu tenho certeza disso, não vai voltar em setembro. E a gente vai ficar até o final do ano estudando online. É bom porque que esse negócio. vai ser... O cara. A bom que essa aula Covid, vai ser gravada, a gente vai saber se você acertou ou não. Mas eu acho que eu concordo, tá, Felipe? Logo. Mas eu concordo que eu acho que não vai voltar em setembro, não. A Covid Nossa, vai ficar tô muito mais 3 meses em casa aí, hein? A Covid vai ficar muito Culpa desse João voltar Dória. no dia 1 de novembro. Tá, poxa. Não, a Covid vai ficar muito tempo mesmo, mano. Vai ficar até o ano que vem, se for possível, até 2022, mano. Vai demorar muito ainda. Enquanto o Dória ficar aí mentindo, vai durar muito. Não vamos entrar nesse papo de política, Silas. Aguenta aí, vou ter que cortar essa parte do vídeo. Vou ter que cortar. Perdão. O cara nem sabe o que é Dória. Desculpa, mano. Vai, vamos lá. Você que é assim, é o prefeito da... É o governador. Que prefeito é governador? Vamos pro próximo. Carol, uma das meninas, agora que tem só meninas falando. Carol. Alô, Carol? Oi. O que você acha, Carol? Chegou. O que você acha que vai mudar daqui pra frente? E você tá gostando do presencial, online? O que você tá achando? Eu acho que vai mudar, sim. E eu prefiro aula presencial, porque às vezes eu tenho dúvidas e aí eu preciso dos professores para tirar minha dúvida. E porque eu gosto de ir pra escola para conviver com esse povo. E é isso.
E você acha que vai mudar Nós o estamos quê? Você tratando disse que como acha pais. que vai mudar. O que você acha que tem que mudar a escola? Nada não, mãe. Calma aí, eu já vou. Eu acho que tem que mudar o governo investir mais nas escolas. Certo. Eu acho que tinha que vir um ministro da educação que sabe pelo menos escrever direito. Seria bom. Os ministros não sabem escrever. Quem mais, gente? A Marina não desistiu. Próximo, vamos lá. Vamos lá, próximo. Professor, Oi, fala, Paula. o que eu acho é o seguinte: tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom de estar em casa é que não tem toda aquela pressão de tem que acabar até 12h30, tem que acabar até a hora tal. Ou seja, posso fazer as coisas no meu tempo. Mas a produtividade diminuiu muito, porque, como o Sila já tinha falado, em casa, quando a gente está em casa, a gente não pensa muito em estudar. Pelo menos eu não penso muito em estudar quando eu estou em casa. Na escola, o ambiente é melhor. E foi feito para aquilo mesmo. Entendi. É isso mesmo. Eu também concordo. Eu acho que assim. Sir. Deixa eu só falar a minha opinião e aí eu já abro para o resto de vocês falarem. Eu acho que vai mudar. Eu acho que o uso da tecnologia vai ser diferenciado. Pelo menos assim, pensando por mim, que sou professor, todo esse material que eu estou criando e produzindo aqui para trabalhar com vocês, ele vai ficar salvo comigo, então eu já sei que minhas aulas no próximo ano, se eu pegar o 9º ano novamente, vão ser umas aulas mais interativas, porque esse material eu já estou produzindo, né? Tá certo que são poucos professores que estão gravando vídeos, que nem eu, né? São poucos, mas assim, eu tô tendo esse trabalho a mais, mas eu sei que isso vai mudar mais para frente, então vou poder fazer mais aulas na sala de vídeo, vou poder preparar mais coisas interativas e tal. Sim, e sobre se eu tô isso vai ser gostando melhor. mais ou não, eu tô gostando, eu vou ser sincero, eu tô gostando bastante de preparar essas aulas online. Por conta disso, porque eu tô explorando uma outra coisa que eu não fazia. Mas eu também não vejo a hora de voltar, por outro lado, porque é estranho. Sim, é muito ruim tá em casa. Mas, tipo assim, aqui no Brasil é proibido por lei você estudar só em casa, mas você vê pessoas em outros países como os Estados Unidos, que a pessoa estuda em casa desde do primário. Tipo, ela já é educada a usar certinho, né? Aí tem dessa também. Eu acho que seria da hora fazer aula só em casa. Então, mas é que assim, ó, quando você fala disso, a gente vai sair um pouquinho do tema, mas eu vou comentar. A questão aqui no Brasil é que os pais querem educar. Então, muitas vezes o pai não tem um preparo para educar. Então, a preocupação do governo é essa. Se os pais, do governo não, de uma parte da sociedade, se os pais vão conseguir educar de acordo com o conteúdo que o aluno tem que ter. Por exemplo, o meu filho ele está sem ir para a escola desde março, mas ele evoluiu bastante, porque a gente está estudando 2 horas por dia. Ele não lia, ele já lê tudo praticamente, está fazendo matemática mais do que a escola está ensinando, mas porque eu sou professor, então para mim fica mais fácil. Mas será que os pais de vocês vão ter esse mesmo tempo e essa mesma Mas capacidade? é porque também tem muito conteúdo pronto, né? Podia ter algo oficial separado, assim, tipo, videoaulas com todos os conteúdos. Tem aí o centro de mídias aí com um monte de conteúdo que tá passando, tipo, tem para cada ano do ensino fundamental. Tem muito conteúdo para passar para a pessoa pronta, preparado já. Sim. Então, Professor, um apoio também. Pode falar, Paula. Tem um ponto que também é muito importante. Fora desses negócios, eu acho que a gente tem que ir para a escola para saber conviver em sociedade. Tipo, para ver que tem pessoas de cores, características e pensamentos diferentes. Porque se a gente fica só em casa, quando a gente for para o mundo lá fora, a gente não vai estar preparado para lidar com as diferenças. Tem isso também. Só que também, tipo, isso, lá o que, tipo, eu vejo um pouco, né, que minha tia mora lá, tipo, as crianças que estudam assim não simplesmente ficam só dentro de casa, mas é claro que a criança quer ficar também, esse que é o problema. Sei, entendi.
Vamos lá, próximo. Vamos, gente. Quem mais quer falar? Sabrina, fala um pouquinho. O que você acha? Oi. O que Então, você acha que eu vai acho mudar daqui que pra frente e se você tá gostando de estudar em casa ou não? eu acho que no começo eles podem até cogitar em querer mudar alguma coisa, mas eu acho que por eles já. Você vê, o computador da escola, que eles não procura assim, entre aspas, né, arrumar, eu não acho que eles vão investir nesse tipo de educação. Eu acho que pode ser uma coisa que seja cogitada, mas eu não acho que vai mudar muita coisa. E eu prefiro 1000 vezes presencial, professor. Sério? Por quê? Porque eu acho que em casa eu, perco muito o foco. Sei lá, na escola eu já tô lá, eu já, sabe, já fico com a mente naquilo. Em casa eu acho que eu acabo perdendo muito o foco do que eu tenho que fazer. Entendi. Juliana, e você? Juliana? Oi. E aí, o que você Eu acha? acho também que não vai mudar muita coisa e, eu acho que vai de cada um, sabe? Agora, depois dessa pandemia, se voltar, então vai de cada interesse de cada aluno. Querer ir para estudar, querer ir para brincar, querer ir para poder fazer algo que quer, entendeu? Eu acho que vai do interesse de cada aluno. E eu prefiro aula presencial, porque igual ela falou, em casa tira muito foco. Eu não gosto de fazer lição em casa. É muita lição, e, principalmente quem faz curso, acaba, vocês se embananando tudo. E, então, eu prefiro aula na escola, melhor pra mim. Beleza. Catarina, fala aí. Igual a Sabrina e a Juliana falou, em casa, se tiver uma TV e a lição, você óbvio que vai escolher a TV. E, se você quer fazer a lição em casa, tem que ter um foco e saber a hora de mexer no celular, na TV e a hora de fazer a lição. E também eu prefiro muito mais aula presencial. E quando voltar, eu acho que vai mudar muito a higiene, porque antes, o povo dividia tudo. Salgadinho, resto de geladinho, água, o povo bebia de tudo. Não tava nem aí. E quando voltar, vai ter que mudar isso. Isso, pelo menos vai ter que mudar, né? Isso com certeza vai mudar. Os caras vão ter uma desculpa pra não compartilhar curva. Mais alguém? Quem ficou para trás e não respondeu? Nicole respondeu? Nicole tá aí? Roberto Sim, não... eu respondi, professor. Você já respondeu. Roberto, você respondeu? Sim. Roberto desapareceu. Não, então responde. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Só acho que vai mudar o que a Catarina disse aí. E eu prefiro aula na escola, é bem melhor. Eu entendo mais fácil e eu fico tudo bagunçado aqui em casa, é muito ruim. Prefiro muito mais na escola. Ô, professor. Oi, fala. Saindo desse assunto, você acha que essa vacina aí vai dar certo? Eu acho que vai, mas eu acho que não vai ser tão rápido quanto eles pensam. Eu acho que vai ser só pro ano que vem. Eu acho que vai, mas eu acho que vai ser daqui a uns 5 anos. Uns 5 anos? Nossa. Deus me livre. Pode ser, não. Alto, né? Não é. Mas é que assim, uma vacina o que o Gabriel falou é o Gabriel que comentou, né? A gente ri, mas o Gabriel tem razão, porque numa situação normal, uma vacina demora de 5 a 10 anos para ser produzida. E é isso mesmo, porque tem uma série de procedimentos que tem que ser feitos. Você não pode inventar uma vacina, por mais que... Mary Beth, isso aí... Eu tava brincando, agora você me deixou assustado. Não, então, mas assim, numa situação normal. Agora, com essa situação do Covid, que é uma urgência, talvez saia um pouco antes. Mas uma vacina normal, o prazo é de 5 anos mesmo, 5 a 10 anos. Ô, professor, você acha que quando voltar às aulas, a gente vai ter, férias em janeiro ou não? Vai ser... eu não sei. Eu acho que vai ter férias em janeiro, sim. Uma semana, no máximo. Mas vai ser bem menor, vai ser bem diferente. Mais alguém que não falou, gente? Tá faltando alguém? Roberto, vai, Roberto, fala pra gente
fechar. Roberto? Alô? Pô, se não tivesse a Covid, era pra nós estar de férias agora. Se não tivesse, nós estaríamos de férias. É que Mano, as como é férias. que o vírus pode mudar o mundo? Como assim? Como assim, férias? É porque já é julho, era pra nós estar de férias se não existisse o Covid. Nesse mês seria as férias. Cacete, mano, não era pra me Esse tempo tá passando muito devagar. Ô, Gabriel, então fala você, já aproveita que você tá falando. O que você acha? Que vai mudar alguma coisa? Que você tá gostando de fazer aula online ou não? Eu acho que presencialmente é bem melhor. Tanto porque, tipo assim, ó, quando a gente vai pra escola sabendo que a gente tá indo pra escola, né? Que a gente vai estudar. Sim. Agora em casa, a gente perde muito foco. Tipo, qualquer coisinha assim, você já perde o foco. Tudo assim, você não consegue focar direito como se estivesse na escola. Então, presencialmente é bem melhor. E eu acho que não vai mudar nada. Eu acho que vai voltar a mesma coisa de antes. Eu acho que eles podem até adaptar um pouco, assim, tentar pelo menos adaptar o uso de celular para o estudo, mas eu acho que não vai dar certo. Acho que não vai mudar nada. Nossa, bem pessimista. Mas eu acho que é realista mesmo. Na verdade, nem é pessimista, porque a gente também tem que pensar nessa possibilidade, né? Mas assim, eu concordo com o Gabriel que pode ser que não mude nada, mas assim, se é uma hora para mudar, é agora. Se não mudar agora, a gente vai perder uma grande oportunidade para melhorar nesse sentido. Mais alguém quer eu falar? Acho que Pode falar. Experiência para mudar, mas eu acho que não vai dar certo, não. A gente tem tudo para mudar. Agora, cada um tem que fazer sua parte. O governo, os professores. E uma outra coisa que nós não conversamos hoje, os alunos, os pais também. Mas uma coisa que a gente não conversou hoje, vai ficar para uma próxima vez, mas eu não queria deixar de citar, é que também os professores não estavam preparados para o uso de tecnologia. Então a gente vê que muitos professores não sabem usar, não aprendiam, tiveram que aprender na marra agora, como usa. Eu, no caso, eu tenho facilidade, mas outros professores, tem muitos que têm dificuldade, que têm idade mais avançada, que não foram criados, que nem nós, com tecnologia. Então, também tem esse lado que a gente precisa ver. Mais alguém, gente? Eu deixei de falar, só para a gente finalizar? Eu deixei de dar oportunidade para falar? Não pode, não, né? Mais alguém vai falar? Já tá bom? Já tá bom, né? Já acabou. Então, gente, o debate eu planejei que todo mundo iria fazer as quatro perguntas, mas talvez eu planejei errado. Eu acho que a gente conseguiu fazer só 3, 4 perguntas para o debate inteiro, mas eu acho que foi muito bom trocar essa ideia com vocês. Serviu, por exemplo, para a gente entender um pouco do gênero textual debate, que tem às vezes uma questão simples, não é simplesmente você falar sou a favor do celular na sala de aula ou sou contra o celular na sala de aula. Existem muitos pontos de vista, existem muitas coisas que você precisa ponderar, existem muitos lados, muitas perspectivas, muitas opiniões diferentes. Então, toda vez que você vai impor um conceito ou uma tese sua, ou seja, o que você acredita sobre uma coisa, é importante a gente colocar e ver vários pontos de vista para depois se posicionar com bastante conhecimento sobre o assunto. Então, o gênero textual debate não é para você mudar a opinião do outro, mas fazer o que a gente está fazendo aqui. Cada um propor a sua ideia, propor o que acha, e aí nessa troca de informações, todos nós aprendemos mais. Aprendemos pelo menos, partindo do ponto de princípio de ouvir a opinião do outro e se colocar no lugar do outro. Então, já começa aí, para além do conhecimento que a gente aprende com o que vocês dizem, que o outro diz, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito boa essa aula. Valeu mesmo. E aí... Todos ganharam nota? Todos que participaram receberam nota, tá? Deixa eu falar. Não deixem de assistir o filme. O filme é 12 Homens e uma Sentença, que é pra gente fazer as atividades da semana que vem.
Tá na aula 31 no canal do YouTube. Lá no link da descrição tem o filme para vocês assistirem. E o filme é basicamente o que a gente fez aqui. Então é um grupo de pessoas discutindo, cada um pondo o seu ponto de vista, para chegar depois num ponto em comum, ou seja, fizeram um debate para ter uma opinião específica sobre algo. Eu só não vou falar mais, senão vai acabar entregando toda a história do filme. Mas o filme é muito bom, né? Quem já assistiu, o pessoal achou legal. Vocês não acharam legal? Quem já assistiu? Eu não assisti. Sim, muito da hora o filme. Não, mas é de... Interessante. É preto e branco, sabe? Não, o filme é preto e branco, mas a história é boa, o roteiro é bom. Tá, Nossa, gente? Quando eu olhei o filme, essa Também, né? Foi o quinto melhor filme do cinema. Foi? Do mundo, quer dizer. Ele tá Nossa, então deve ser no IMDB, ele tá se eu não me engano, é o quinto lugar mesmo no ranking do IMDB, que é um banco de dados de filmes. Mas tudo bem, gente, a gente se vê. Obrigado. Vou anotar aqui o nome de todo mundo que participou. Foi muito bom vocês terem participado. Vocês viram que não matou ninguém, né? Porque tinha um monte de gente com vergonha, com medo de participar, mas é bom a gente conversar, tá? Então mais pra frente a gente vai fazer uma atividade parecida com essa, mas eu vou falando sobre as aulas, tá bom? Então, boa noite pra vocês aí, muito obrigado, a gente se vê. Já tá à noite. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Tchau.